A leucemia promielocítica aguda é um tipo de leucemia mieloide aguda, ou seja, uma condição que leva a um excesso de células sanguíneas brancas imaturas chamadas promielócitos. A proliferação descontrolada dessas células disfuncionais na medula óssea também defleta a formação de outras células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio e pela coagulação, que são os glóbulos vermelhos e plaquetas. A média de idade dos pacientes é de 40 anos. A translocação. Na maioria dos doentes, ocorre uma translocação entre os cromossomos 15 e 17. Mas o que é uma translocação? É um rearranjo com troca de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Na região da fronteira entre segmentos oriundos desses diferentes cromossomos, forma-se um gene de fusão que codifica a proteína PML rara. Essa proteína liga-se ao DNA e impede a maturação normal dos promielócitos, promove a proliferação exagerada desses, causando a doença. Essa translocação foi identificada como causadora da doença por Janet Rowley na década de 70 na Universidade de Chicago. Mutações em genes como FLT3 e Carras podem contribuir para um quadro mais severo de início precoce. Esses e outros genes explicam as diferenças relacionadas à etnia na leucemia promielocítica aguda. Por exemplo, sabemos que indivíduos hispânicos costumam apresentar um quadro mais severo e de início mais precoce. Sinais e sintomas. Os sintomas mais comuns são fadiga, palidez, falta de ar, associados à diminuição dos glóbulos vermelhos. Febres e infecções também são frequentes devido à carência de células imunes normais. Sangramentos, petequias, reste cutânea e hematomas estão associados à diminuição das plaquetas. Clinicamente, também é comum haver aumento do baço, do fígado, dor óssea e em articulações. Também a gente pode relacionar um quadro de perda de peso devido ao alto consumo calórico pela proliferação anormal dos promielócitos. O diagnóstico e tratamento precoce são de suma importância para a sobrevida dos pacientes, sendo que de cerca de 90 a 95% podem ser praticamente curados. O primeiro indicativo se dá pelo hemograma completo. Ele é usado para análise quantitativa e qualitativa das células sanguíneas. Tanto avalia se a quantidade é adequada de cada tipo celular, quanto avalia se as células estão normais ou têm alterações patológicas. Como foi dito anteriormente, na leucemia promielocítica aguda, geralmente há falta de hemácias e plaquetas. Glóbulos brancos podem estar em maior quantidade, mas são disfuncionais. Alguns testes mais específicos, como análise citogenética, FISH e PCR, são utilizados para a confirmação do diagnóstico. No mielograma e na biópsia de medula óssea, percebemos que há uma quantidade anormal de promielócitos alterados. A imunofenotipagem por citometria de fluxo pode fornecer informações valiosas sobre as características das células cancerosas, e é importante para classificar o risco do paciente e assim pensar no tratamento. Na citogenética, o cariótipo fecha o diagnóstico da leucemia promielocítica aguda. Trata-se, novamente, de uma translocação recíproca entre os cromossomos 15 e 17. Essa translocação não é herdada e nem transmitida aos filhos. Ela ocorre durante a vida do paciente. Translocação 15 e 17 é a mais comum, mas não é a única que pode causar a doença. Por exemplo, temos algumas translocações entre cromossomo 11 e 17, sendo que algumas dessas translocações são resistentes ao tratamento padrão. Outros exames, como o PCR e FISH, podem ser usados para encontrar o gene híbrido ou a translocação e confirmar o diagnóstico. O tratamento deve ser iniciado antes do resultado dos exames, quando há forte suspeita clínica de leucemia promielocítica aguda. As drogas empregadas são o ATRA, ácido transretinóico, e o trióxido de arsênico. Esses fármacos ligam-se à proteína PML rara, que está aderida ao DNA, atuando como uma repressora da diferenciação e apoptose dos promielócitos. Após a ligação com ATRA e trióxido de arsênico, PML rara tem sua conformação espacial alterada, solta-se do DNA e é posteriormente degradada, permitindo a maturação normal dos promielócitos. Há remissão e cura em aproximadamente 90% dos pacientes tratados. O transplante de medula óssea deve ser feito apenas quando o tratamento medicamentoso é ineficaz. A quimioterapia e a transfusão de plaquetas são bastante empregados
em associação com atra e trióxido de arsênico.